O julgamento do tema 1102 ainda continua no Supremo Tribunal Federal e, até o momento, não há uma previsão exata para que será pautado. O que está pendente de julgamento é um segundo embargo de declaração. Isso significa que, enquanto essa questão não for analisada e decidida pelo STF, os processos que envolvem a revisão da vida toda continuam sem um desfecho definitivo. Entretanto, algumas situações preocupantes vêm acontecendo e gerando insegurança jurídica para muitos aposentados e segurados do INSS. Nós vamos abordar nesse vídeo esses pontos com mais detalhes. A questão da revogação da tutela antecipada e cobrança dos valores recebidos. Em vários processos nos quais o segurado conseguiu a antecipação de tutela, ou seja, a Justiça concedeu a ele o direito de receber o benefício já reajustado enquanto o julgamento definitivo não ocorre, alguns tribunais regionais têm revogado essas decisões, ou seja, têm cassado essas decisões. O problema se agrava porque, além de revogar a liminar, ainda há casos em que os tribunais determinam que o aposentado devolva os valores recebidos antecipadamente. Isso está errado, mas está muito errado, viu, gente? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso no STF, determinou que todos os processos devem permanecer sobrestados, isso é, suspensos, até que a decisão final sobre os embargos de declaração ocorra. Ou seja, nenhum tribunal poderia revogar a tutela antecipada e muito menos exigir a devolução dos valores pagos aos segurados que obtiveram essa decisão favorável. Se você ou alguém que você conheça está nessa situação, é fundamental entrar em contato com seu advogado para entender como recorrer dessa decisão e garantir que seus direitos sejam preservados. Do julgamento e a extinção dos processos antes da decisão final do STF. Outra questão alarmante é que, em alguns processos de segurados que não obtiveram a antecipação da tutela, ou seja, ainda não começaram a receber o benefício reajustado, estão sendo julgados e extintos por juízes e tribunais, mesmo sem a decisão final do STF. Essa atitude é, no mínimo, precipitada e contrária ao que foi estabelecido pelo próprio STF. Como eu mencionei anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos que envolvem a revisão da vida toda, até o julgamento dos embargos de declaração. Logo, qualquer decisão que encerre um processo dessa natureza antes da decisão final do STF está desrespeitando essa determinação. E o que fazer se isso aconteceu no seu processo? Se alguma dessas situações aconteceu no seu caso, é fundamental agir rápido. Os advogados que já atuam nesses processos têm orientado publicamente em redes sociais e aqui no YouTube que a medida correta para reverter essa situação é entrar com uma reclamação diretamente no STF. Isso porque, ao extinguir ou revogar uma decisão favorável, os tribunais estão ignorando a determinação do relator do caso lá no STF, e uma reclamação formal à Suprema Corte pode ser a melhor alternativa para corrigir essas irregularidades. É um procedimento previsto no próprio regimento interno do STF. Portanto, se você percebeu que seu processo sofreu alguma decisão desfavorável recentemente, entre em contato com seu advogado imediatamente. Ele poderá analisar a melhor forma de recorrer e proteger os seus direitos. E se meu processo ainda não for julgado, o que eu devo fazer? Se esse não for o seu caso, ou seja, se o seu processo ainda está aguardando a decisão do STF e não sofreu nenhuma movimentação recente, a recomendação é simples: aguarde e espere até o julgamento final do STF. Espere até que os embargos de declaração sejam analisados e a decisão final do tema 1102 seja publicada.
não há nenhuma providência a ser tomada. E também não há necessidade de entrar com novos recursos, pois a revisão da vida toda ainda está sendo discutida e nada está completamente definido. Por isso, eu sei que é difícil, mas evite a ansiedade e mantenha-se atualizado sobre as próximas movimentações do STF. Quando houver uma decisão definitiva, todos os segurados e seus advogados poderão tomar as providências necessárias com base no que foi determinado lá na Corte, lá no STF. Diante dessas informações, o mais importante agora é ter paciência e agir estrategicamente, conforme a situação do seu processo. Se você teve a sua tutela antecipada revogada ou foi obrigado a devolver valores, procure imediatamente o seu advogado para entender como recorrer dessa decisão e, se necessário, entrar com esta reclamação no STF. Se o seu processo foi julgado e extinto sem a decisão final do STF, o caminho pode ser o mesmo: buscar auxílio jurídico para apresentar uma reclamação à Suprema Corte. Se o seu processo continua aguardando julgamento, não há motivos para preocupação no momento. Basta acompanhar as atualizações e aguardar a decisão definitiva do STF sobre os embargos de declaração. Tem alguma dúvida? Entre em contato comigo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clique no link fixado no primeiro comentário. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer questão. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.